Meus irmãos, graça e paz, Cláudio Souza. Hoje neste vídeo vamos trazer o nosso estudo sobre a nossa 13ª lição da nossa revista de adulto, editora Betel, Escola Bíblica Dominical, deste terceiro trimestre, fechando o trimestre, estudando o livro do profeta Malaquias. Nós estudamos ao longo desse trimestre os profetas menores, fechando com o último livro que compõe o cânon do Antigo Testamento, da Antiga Aliança, que é o livro do profeta Malaquias. Lembrando que Ageu, Zacarias e Malaquias foram profetas pós-cativeiro. A ocasião da mensagem do profeta Malaquias está ali aproximadamente 100 anos depois do cativeiro, que o povo voltou do cativeiro babilônico, e a mensagem do profeta vem trazer algumas advertências porque o povo estava negligenciando a lei, os mandamentos, os estatutos que o Senhor tinha dado através do seu servo Moisés. O título desta nossa 13ª lição, Malaquias, um alerta sobre o perigo da prática religiosa vazia e sem vida. O nosso texto áureo está em Malaquias, capítulo 3, versículo 18. Então, vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Verdade aplicada desta nossa lição: é preciso permanente vigilância e andar em espírito para o discípulo de Cristo não se tornar frio, indiferente, superficial e relaxado na vida de adoração a Deus. O cenário, os objetivos desta nossa 13ª lição: apresentar o cenário do profeta Malaquias, falar acerca das ofertas contaminadas e extrair lições, o que a mensagem do profeta Malaquias tem a nos ensinar nesta nossa geração, né? O livro do profeta Malaquias, ele tem 4 capítulos e 55 versículos. A autoria do livro é atribuída ao próprio profeta, o próprio Malaquias, e o nome do profeta significa mensageiro do Senhor ou mensageiro de Jeová. O tema do livro, do último livro, os profetas menores, o último livro que compõe o cânon, que fecha ali o Antigo Testamento, o tema do livro é acusações de Deus contra o judaísmo pós-exílio ou quando o povo de Deus ignora suas regras. A data do livro está ali em aproximadamente 430 a 420 a.C., e a tradição dos pais da igreja vai dizer que Malaquias era um membro da grande sinagoga, e que ele era levita e que era ali nascido ali em uma comunidade, um distrito chamado Sufa de Zebulon. O propósito do livro, a mensagem, os objetivos centrais do livro de Malaquias, para a gente trazer uma
uma abordagem mais a respeito do livro também. É importante a gente falar tanto do livro quanto da mensagem. Então, os objetivos: alertar o povo da aliança de Deus sobre suas práticas pecaminosas. O povo estava se afastando de Deus, vivendo uma religiosidade vazia, né, sem vida. Então, alertar o povo da aliança de Deus sobre as práticas pecaminosas e o juízo divino contra eles, e igualmente levar o povo do Senhor a viver de maneira justa e alinhar-se com o grande plano redentor do Senhor. Quando Malaquias escreveu, os judeus repatriados passavam novamente por adversidades e declínio espiritual. Nós vemos isso quando, lá em Neemias, a partir do capítulo 7, em 433, ali, quando Neemias volta da Pérsia, né, como governador, encontrou o povo nesse declínio espiritual. Eles haviam se tornado cínicos, questionavam a justiça de Deus, duvidando do proveito em se obedecer. Será que valia a pena obedecer mesmo os mandamentos de Deus, né? À medida que a fé do povo ia minguando, ia se tornando mecânicos insensíveis às observâncias do culto divino, indiferentes às exigências da lei mosaica, né? Eles faziam-se culpados de muitos tipos de transgressões contra o conserto. Então, o profeta Malaquias, ele vai confrontar o sacerdote, a liderança espiritual do povo, com um apelo profético, né, que eles deveriam voltar a agir conforme a lei estabelecia, para se arrependerem de seus pecados e da hipocrisia religiosa, para que não fosse surpreendido pelo castigo divino, né? Para remover a desobediência que bloqueava o fluxo do favor e da bênção de Deus, e para voltarem ao Senhor e ao seu conserto com corações sinceros e obedientes. O povo estava distante, vivendo uma religiosidade vazia, distante daquilo que Deus queria do seu povo, né? Haja vista que o povo de Israel foi o povo escolhido por Deus para, a partir deles, as demais nações, os demais povos viessem a conhecer, reconhecer o único Deus verdadeiro. Foi a partir de Israel que o plano do Senhor da redenção da humanidade, a partir do povo de Israel, que Jesus veio. Então, era para Israel, como está lá em Êxodo, capítulo 19, versículo 6, era para Israel ser uma nação sacerdotal, um exemplo para as demais nações, e não foi exatamente isto que aconteceu. A estrutura do livro de Malaquias, apesar de Deus mostrar o seu favor a Israel, trazendo juízo sobre Edom, os meios irmãos ali do povo de Israel, o povo edomita foi, ao longo da história, uma pedra de tropeço ali para o povo de Israel, se regozijando, aproveitando dos momentos de fragilidade, quando o povo de Judá, de Israel, estava sendo oprimido pelos seus adversários, os edomitas também contribuíram, saqueando as cidades, cooperando com os inimigos de Israel, ou seja, contra o seu próprio irmão. No capítulo 1 ao 2, ali, Malaquias prediz o aparecimento súbito do juízo divino contra o povo apóstata. O povo estava desviando-se da palavra de Deus. Malaquias capítulo 3, versículo do 1 ao 5, né? Deus acusa seu povo de negligenciar a responsabilidade na questão dos dízimos
e promete abençoá-lo se o povo voltar à prática de coração sincero, né? E ali do 3, capítulo 3, versículo 6 ao 12, e esta seção se alterna entre o juízo de Deus contra aqueles que ignoram seus mandamentos e suas bênçãos futuras para aqueles que o honrarem. Então, a mensagem do livro vai focar na questão do povo que estava se desviando dos caminhos do Senhor novamente, né? O povo, os homens deixando suas mulheres e casando com mulheres pagãs, mais jovem ainda, mulheres jovens, então estavam deixando aquilo que a palavra de Deus ensinava e voltando a agir totalmente errado novamente, negligenciando, desprezando a lei, a palavra, os ensinamentos, os estatutos de Deus. Doutrinas centrais que nós encontramos no livro de Malaquias, a atitude de Deus em relação à desobediência do povo. O Senhor fica irritado quando o povo da aliança ignora seus mandamentos. Nós vemos a questão também da responsabilidade humana pelos seus atos. Deus responsabiliza seu povo pelo mal intencional que eles estavam praticando. É a questão da lei da semeadura, como está lá em Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Deus não se deixa escarnecer, ninguém zomba de Deus, aquilo que o homem planta, que o homem semeia, ele colhe. A questão também da aliança, nós vemos isso lá no livro, apesar da brevidade do livro, são apenas 4 capítulos, ele é um manual que transcreve inúmeras estipulações da aliança que Deus deu ao seu povo, registrado lá no Pentateuco, né? A questão também do pecado, o livro contém imagens intensas do povo tratando com desprezo os mandamentos de Deus para com o culto, para com a sua vida ali diária, e uma promessa também messiânica. Diversos versículos individuais predizem a vinda do Messias e a natureza da sua pessoa e obra, da pessoa do Senhor Jesus Cristo. O texto de referência da nossa lição está em Malaquias, capítulo 1, versículo 1, Malaquias, capítulo 3, versículo 1 e 6, e Malaquias, capítulo 4, versículo 6. Vamos ler. Peso da palavra do Senhor contra Israel pelo ministério de Malaquias. Eis que eu envio o meu anjo, que preparará o caminho diante de mim, e de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo do concerto, a quem vós desejais. Eis que vem, diz o Senhor dos exércitos, porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filho de Jacó, não sois consumidos. E converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Então, novamente, os objetivos da nossa lição: mostrar o cenário da mensagem do profeta Malaquias, último profeta do Antigo Testamento, a questão das ofertas contaminadas e que temos a aprender com a mensagem do profeta para aplicar hoje em nossa vida, nessa sociedade, nessa geração tão relativista, tão distorcida como a que estamos vivendo. Então, Malaquias é o último livro o último livro do profeta do Antigo Testamento, e sua mensagem é sobre arrependimento, juízo, mas também uma mensagem de esperança e salvação. Nós vemos que as mensagens proféticas dos profetas do Senhor
sempre tinha um padrão. Primeiro ele traz uma mensagem de advertência, que o povo estava se desviando do caminho do Senhor. Se o povo não se consertasse, vinha uma mensagem de juízo. Veio a advertência, não se corrigiram, vem uma de juízo. Mas, após a de juízo, vem uma também de restauração, que Deus restaurará o seu povo, né? Através da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Jesus veio nos resgatar, nos restaurar, né? Nos comprou, nos livrou do jugo do pecado, do poder da morte. Então, Cristo veio nos restaurar. Mas, novamente, é a lei da semeadura. O homem precisa se atentar para o que Deus está dizendo, porque as atitudes, as ações têm consequências. Então, Malaquias é o último profeta do Antigo Testamento e sua mensagem é sobre arrependimento, juízo, mas também uma mensagem de esperança e restauração. No tempo do profeta, o primeiro tópico da nossa lição, o cenário do profeta Malaquias. Então, no tempo da mensagem do profeta, os judeus já tinham voltado, obviamente, do cativeiro babilônico, aproximadamente 100 anos atrás, né? Tinham voltado à sua rotina, o templo já havia sido construído, a vida estava seguindo, só que estavam voltando novamente àquelas velhas práticas que seus antepassados praticavam, né? Estavam curados da idolatria, obviamente que Deus curou o povo da idolatria no cativeiro. Depois do cativeiro nós vemos os judeus caindo em outros delitos, mas não vemos mais judeus adorando imagem de escultura mais, outro tipo de imagem, outro tipo de deuses, né? Então, Deus curou a questão da idolatria no cativeiro. Nós vemos um exemplo bem clássico lá no livro de Daniel, quando Sadraque, Mesaque e Abednego, sobre a acusação de não terem adorado a imagem de Nabucodonosor, eles preferiram serem jogados na fornalha de fogo, mesmo se Deus não viesse o livrá-los, mas não adoraram a imagem de Nabucodonosor. Então Deus tratou essa questão da idolatria com o povo no cativeiro. Nunca mais vemos judeus adorando outro Deus ou outra coisa, né? O único Deus, Senhor dos Senhores. Deus tratou isso com eles, né? Mas existia a indiferença à casa do Senhor. Então, eles foram curados da questão da idolatria, mas depois que se estabeleceram, que o templo foi construído, que os muros foram levantados, nós vemos lá com Neemias, né? Então, que a vida voltou à sua rotina, estavam voltando aquelas velhas práticas do legalismo religioso, uma religião vazia, sem fervor espiritual, né? Os sacerdotes tinham se tornado negligentes em suas funções, os sacrifícios eram de qualidades inferior, não atendendo às exigências divinas para tal, ou seja, levavam o animal para o sacrifício, um animal de qualquer jeito, coxo, manco, com defeito. Então, Deus vai dizer, se tu vai ofertar, dar um presente, uma oferta dessa a um governador, será que ele aceitaria um presente de um animal defeituoso? Se um governador não aceitaria, eu, Senhor do Senhor, Deus dos deuses, Deus dos deuses, eu iria aceitar isto? Então, estava havendo esta questão da negligência e também a questão do dízimo, né? Era negligenciado.
O povo deixando de dizimar, deixando de ofertar, seguindo suas vidas e esquecendo de Deus, ou vivendo uma religiosidade vazia, sem vida, apenas formalismo exterior, quando o interior do povo estava distante de Deus. Então o povo tinha voltado à antiga prática de misturar-se com povos idólatras, também pelo casamento, ou seja, os homens estavam deixando suas esposas, casando com mulheres estrangeiras, né? Essa foi uma das causas do, da divisão do reino de Israel, lá com Salomão, né? Por causa da idolatria de Salomão, Salomão casando com várias mulheres, as mulheres pagãs traziam sua cultura, seus costumes, seus deuses, e Salomão começou a dar concessão aqui, concessão ali, daí a pouco estava Salomão envolvido na idolatria, adorando, construindo altares para deuses pagãos e trazendo a ira de Deus. Por causa dessas atitudes de Salomão, o reino de Israel, a nação, foi dividida em dois: Reino do Norte, também chamado de Israel, e Reino do Sul, chamado de Judá. Então, o povo, depois do cativeiro, estava, depois de 100 anos ali aproximadamente, estava fazendo essas mesmas coisas. Homens abandonando suas esposas, do seu casamento, e casando com mulheres mais jovens, mais bonitas, obviamente, e estrangeiras também, né? Então, Deus vem trazer uma advertência através da mensagem do profeta Malaquias contra essas práticas. Eles não voltaram mais à idolatria, mas havia surgido um espírito do mundanismo, de mundanismo entre o povo pós-cativeiro, né? Um pouco mais sobre o profeta Malaquias. No livro não há no livro do profeta informações sobre sua vida pessoal, e seu nome, obviamente, significa mensageiro de Jeová. Como pontuei, a tradição vai dizer que ele era levita, né, que ele era membro da grande sinagoga e que tenha nascido ali no território de Zebulon, uma comunidade chamada Sufa. Muitos estudiosos sugerem que se trata apenas, que o nome do profeta se trata apenas de um título, né? Se trata apenas de um título de um profeta anônimo. Outros, porém, dizem que de fato o nome do próprio livro é o nome do profeta. E isso se deve ao fato de os profetas serem chamados, obviamente, de mensageiros do Senhor, mensageiros do Senhor. E a mensagem de Malaquias, as questões tratadas no livro, o livro tem 4 capítulos, 55 versículos, tais como temas tratados, né? A questão da corrupção, né? Do sacerdócio, Malaquias capítulo 1, versículo do 1 ao 14, divórcio leviano, né? Dos israelitas deixando suas esposas, o casamento misto com essas mulheres pagãs, também foram abordados lá em Esdras. Vemos que Esdras foi um que voltou lá do cativeiro. Os judeus voltaram do cativeiro em 3 levas, com Zorobabel e Josué, o sumo sacerdote. Depois voltaram com Esdras em outra leva, mas alguns anos atrás. E por último com Neemias. Nós vemos lá em Esdras, quando Esdras leu a lei, estabeleceu ali o povo voltando às práticas do que a lei dizia, e muitos dos que voltaram do cativeiro também tinham casado com mulheres estrangeiras, né? Obviamente que a Babilônia não tinha só judeus, né? O povo conquistado não era apenas judeus, tinha vários povos de outras nacionalidades, e passaram 70 anos, né? Então, o povo seguiu sua vida, o ciclo da sua vida, casando, e constituíram casamento com mulheres que não eram
hebreias. Então, Esdras, na reforma, ali no livro de Esdras, registrado no livro de Esdras, muitos judeus também deixaram suas mulheres pagãs e voltaram à lei. Aqui, em Malaquias, 100 anos depois, o povo estava também nessa prática de abandonar as suas mulheres do seu casamento e casando com mulheres pagãs. Então, a profecia condenou a idolatria, os divórcios, os casamentos mistos, o abandono da guarda do sábado, o fracasso dos dízimos por conta do egoísmo espiritual e tantos outros temas abordados que estava levando o povo a se distanciar de Deus novamente. Então é provável que que Malaquias tenha exercido o seu ministério profético ali entre 430, 400 e 450, 435 ali aproximadamente antes de Cristo, né? Antes do Senhor. Depois de um período de reavivamento, que nós vimos lá em Neemias, em Esdras, o povo torna-se novamente frio em matéria de religião e descuidado moralmente, ou seja, vivendo um formalismo religioso exterior, de aparência, mas interiormente o povo estava distante de Deus, né? Nosso tópico aqui da nossa lição, nosso primeiro tópico aqui, Israel e sua falta de amor a Deus. Malaquias repreende o povo por ter abandonado a lei do Senhor, chamando-os de volta a um relacionamento genuíno com Deus e também tentando avivar o espírito nacional do povo judeu. O profeta Malaquias denunciou a hipocrisia dos sacerdotes, dos líderes espiritual do povo, que deveria dar exemplo, e alertou sobre os casamentos com mulheres de outros povos, a quebra da lei do sábado, né? A falta de empatia entre seus próprios companheiros, patriotas, e a negligência com relação aos dízimos e a desobediência à palavra de Deus. Israel estava vivendo muito aquém de uma vida daqueles que tiveram tantas experiências com Deus, como povo escolhido e separado, uma nação sacerdotal. O amor a Deus havia esfriado e o culto tornou-se apenas um ritual frio, formalístico e mecânico. O povo literalmente estava vivendo uma apostasia espiritual, um desvio espiritual. Então não se pode compactuar com mera formalidade, formalismo e um relacionamento com Deus, fruto de uma vida espiritual, né, vazia. Então não adianta viver de aparências. Deus sonda, Deus conhece o coração. E o povo estava novamente distante do Senhor. A questão das ofertas contaminadas. Malaquias denuncia a oferta que trazia para o sacrifício como expiação pelo pecado, fala em Malaquias capítulo 1, versículo 8, contrariando as orientações de Deus dadas a Moisés lá na lei, como deveria ser feita a escolha dos animais para os sacrifícios, né? Deveria ser sem defeito, né? Sem mancha, tinha que ser um animal perfeito. Aquele povo trazia animais enfermos e defeituosos, os quais não ousaria oferecer ao governador. Se o governador não aceitava, Deus iria aceitar. Então o profeta reprovou tal atitude e anuncia ao povo que Deus se tornará amado da terra inteira. Deus é o Senhor do Senhor, Deus que manda. A última palavra é do Senhor, né? Então, os pecados dos sacerdotes, os sacerdotes que deveriam ensinar e guiar o povo na retidão, eram os responsáveis por aquela situação deplorável. Eram para eles darem o exemplo. E, novamente, estavam fazendo tudo
contrário, né? Havia se tornado corruptos e tão mercenários que a palavra sacerdote era algo de desprezo entre o povo. O povo já via um sacerdote com desdém, né? Porque era sinônimo de corrupção. Olha que absurdo, né? Preocupados com seus objetivos pessoais, os sacerdotes deixaram de exercer o ministério pelo qual foram consagrados. A indiferença para com Deus e sua obra era culpa dos sacerdotes. Eles não ensinavam a palavra de Deus com clareza, desrespeitando tanto o povo como a obra que lhes foram confiados, né? O correto era que deveria ensinar o povo a ter uma verdadeira experiência com Deus através de seus próprios exemplos, né? Eles se tornaram uma pedra de tropeço e causa de escândalo. Então, se o povo olhava para os seus líderes espirituais e via corrupção, suborno, como é que o povo iria ficar? Se o próprio líder, representante, que era o sacerdote que representava o povo a Deus, né, levava as ofertas, os sacrifícios. Se o próprio sacerdote estava vivendo uma situação deplorável, os sacerdotes, imagine como não estava a situação do povo. Então Deus levanta Malaquias com voz proféticas para trazer o povo de volta à advertência, né? A voltar à mensagem do Senhor, a lei, a seguir os mandamentos do Senhor, a mensagem de Deus e o anjo da aliança, né? Falando ali do Senhor Jesus Cristo. As nações pagãs que viviam em torno de Israel começaram a ficar mais prósperas, cultas e saudáveis, e isso despertou a inveja e as murmurações dos israelitas contra Deus. Daí vem as perguntas que o povo fazia, que Deus fazia a pergunta e o povo respondia, né? Tratando com ironia aquilo que Deus estava trazendo trazendo a memória deles para eles voltarem para o Senhor, né? Então, eles viam que os povos, as nações ao redor estavam sendo prósperas, enquanto com eles não estava acontecendo o mesmo. Eles tinham a impressão de que Deus estava abençoando mais as nações pagãs, os incrédulos, do que o seu próprio povo. Por isso começaram a duvidar do poder e da justiça de Deus. E o questionamento deles era que qualquer pessoa que faz o mal era tratado como se fosse bons, prosperavam, né? Qualquer que faz o mal passa por bom aos olhos do Senhor. E desses é que Deus se agradara. Aí eles perguntavam onde é que está o Deus do juízo. Então começaram a questionar essa questão, né? Deus estava prosperando o povo pagão e eles, como é que estavam? Mas na verdade era eles que estavam se desviando, se afastando dos caminhos do Senhor. A derradeira profecia do Antigo Testamento, aqui do profeta Malaquias, proclama uma palavra de esperança para o futuro dos crentes em Jesus, né? De todos os povos, nações e cultura. Ela vai terminar ali predizendo o retorno de Elias, que foi levado vivo para o céu. Elias, o profeta, está lá em 1 Reis, a partir do capítulo 17, que foi assunto ao céu, levado ao céu numa carruagem de fogo, e Eliseu deu seguimento ali no ministério profético. Jesus indicou que o Elias que havia de vir era o próprio João Batista, ali no poder de Deus, que manifestava na vida de Elias, e também seria na vida de João Batista, né? Jesus indicou João Batista como Elias, que anunciou o Messias, está em Mateus capítulo 17, versículo do 10 ao 13. João Batista pregou, profetizou no poder, no Espírito de Deus, que também estava na vida do profeta Elias.
4 vezes Malaquias olha à frente para o dia do Senhor, né? Malaquias capítulo 1, versículo 11, capítulo 3, versículo 1 ao 6, 16 e 18, e capítulo 4, versículo 1 e 6. Seria como uma fornalha ardente que consumiria os perversos, mas para os que temiam ao Senhor seria dia de alegria, quando o sol da justiça, o Messias, se levantaria, trazendo salvação. O mesmo sol que destrói alguns traz raios e benefícios para outros, né? Símbolo de Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Como Senhor e Salvador das nossas vidas. Então, o Antigo Testamento ele termina com uma maldição para os desobedientes, e a última palavra do Antigo Testamento é esta maldição, mas o Novo Testamento inaugura o tempo de graça para os remidos em Cristo Jesus. E o que é que nós temos, o que é que nós aprendemos com essa mensagem do profeta Malaquias, né? Malaquias ainda fala ao mundo moderno, né? A sua mensagem traz uma advertência para aqueles que negligenciam a questão do dízimo. Dízimo é um princípio de honra, né? Um princípio de honra é a gratidão ao Senhor, e traz advertência a respeito dos casamentos, quando abandonam suas mulheres, suas esposas, e se envereda por um novo relacionamento com mulheres mais novas, então desobedecendo aquilo que Deus estabeleceu. Então Malaquias fala ao mundo moderno sobre a necessidade de manter a prática da fé alinhada a um verdadeiro relacionamento com Deus, e um alerta para que se tenha cuidado com o mero formalismo religioso, né? Há uma palavra de conforto para aqueles que permanecem firmes em Deus. Malaquias encerra sua mensagem falando da diferença entre o justo e o ímpio. Malaquias capítulo 3, versículo 18. E deixa uma palavra de conforto aos justos, como está em Malaquias capítulo 4, versículo 12. Mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e salvação trará debaixo das suas asas, e saireis e crescereis como bezerros do cevadouro, né? Mensagem de esperança. Deus exerce seu juízo, mas também aponta para a verdadeira esperança, ao memorial escrito diante de Deus para os que temem ao Senhor e lembram e permanecem no Senhor. Deus não se esquece de nossas obras. Deus sonda os nossos corações, né? Então, vale a pena servir a Deus? Obviamente que vale a pena servir a Deus, né? O povo tinha estabilidade, mas não era rico. O povo, no caso, o povo aqui da mensagem do profeta, que a mensagem é dirigida, né? Cansados de esperar, os judeus acharam que Deus havia abandonado. Eles continuavam a adorar a Deus, mas sem fervor, sem empenho. Alguns, como já pontuamos, casaram com mulheres estrangeiras de outras nações, porque isso lhe acabava lhe dando, trazendo riquezas e bons relacionamentos. Eles colocavam em dúvida o valor da fidelidade a Deus em detrimento da prosperidade, porque via as nações ímpias prosperando. Então não se pode negar que em muitos momentos, muitos servos de Deus, obviamente, titubeia diante dessa realidade, né? Diante da prosperidade dos maus, surge a pergunta se ainda vale a pena servir a Deus. Nós vemos em Salmo 73, quando Asaf começa a questionar, a perguntar por que os ímpios prosperam e os justos passam por provações, por situações difíceis. Depois ele vai compreender que aqueles que estão distantes do Senhor não permanecerá, né? O resultado, as consequências são
terríveis. Então vale a pena, apesar das vicissitudes que a vida, que a caminhada cristã nos impõe, vale a pena ser fiel a Deus. Em Êxodo capítulo 33, quando Moisés aprendeu a andar com Deus, no episódio ali que o povo tinha se rebelado, feito bezerro de ouro, e Deus se irou e disse que não iria com o povo, e o anjo iria com Moisés. Moisés disse: se o Senhor não for conosco, não nos faça sair daqui. Então, quando aprendemos a depender, a caminhar, nós preferimos estar no deserto com aquele que forjou o deserto, que projetou o deserto, que criou o deserto, e que está vivendo uma prosperidade mundana, mais distante de Deus, porque o resultado não será bom, né? Não será bom. Então, Deus deseja que a adoração flua de um sentimento interno de devoção e amor sincero a Ele. O amor a Deus deve ser demonstrado com um modo de vida coerente entre aqueles que o obedecem e daqueles que deliberadamente o rejeitam. Então, nós finalizamos esse trimestre com esta mensagem, com o livro do profeta Malaquias. É um trimestre extraordinário, abençoado, e que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que o nosso coração arda de desejo de ter mais intimidade com Deus, né? A mensagem dos profetas era de arrependimento, advertência, arrependimento, né? Arrependimento, porque sem arrependimento ninguém verá ao Senhor. Próximo trimestre nós estaremos estudando a terceira epístola do profeta, do livro do apóstolo João, terceira epístola do apóstolo do amor. Então, que Deus te abençoe, te dê graça e que o Espírito Santo tenha liberdade de trabalhar, de atuar em todas as áreas da sua vida. Vale a pena ser fiel ao Senhor. Amém? Deus te abençoe.